Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a esse vídeo. Eu queria te dar os parabéns, porque se você tá aqui é porque você se preocupa com o desenvolvimento físico do seu filho. Eu me chamo Fernanda, moro na Austrália, sou formada em psicologia no Brasil e aqui tenho formação em educação infantil. Nesse vídeo eu vou abordar assuntos relacionados ao tópico que vocês viram no título desse vídeo. Quando eu devo me preocupar com o desenvolvimento físico do meu filho? E como a gente deve prosseguir? Nós precisamos entender que apesar da gente ter uma tabela que fale sobre os marcos do desenvolvimento dos bebês, a gente precisa lembrar que cada bebê é único. E se a gente está expondo esse bebê aos estímulos adequados para o desenvolvimento físico dele, a gente precisa dar também a ele o tempo dele se desenvolver. Alguns bebês vão desenvolver um pouco antes, alguns vão se desenvolver um pouco depois. Se preocupe mais em estar expondo o seu filho aos estímulos adequados e proporcionando a ele um ambiente onde ele pode se desenvolver. Quando um bebê é bem pequenininho, alguns marcos que ele vai alcançar é conseguir firmar a cabeça, né? Ter a coordenação do pescoço, enfim, ele vai desenvolvendo essa musculatura. Como que a gente consegue trabalhar isso? A gente deixa o bebê no chão e a gente faz tummy time, que é aquela hora de ficar de bruços. Alguns bebês, eles acabam não gostando muito, mas sabem que isso é extremamente importante para o desenvolvimento físico dessa musculatura aqui do pescoço. É uma das primeiras coisas que começa a desenvolver no bebê quando a gente está falando de força muscular, para que ele comece posteriormente a desenvolver, por exemplo, a força na cintura, né, no quadril, para que ele consiga depois virar, consiga sentar, engatinhar e por aí vai. Quando a gente coloca o bebê de tummy time, ele começa a querer levantar o pescoço para conseguir olhar as coisas, interagir com as coisas à sua volta. Existem diversas formas que a gente pode fazer tummy time, tanto no chão quanto colocando ele no nosso corpo. Às vezes o bebê não gosta de ficar no chão sozinho ou algo do tipo, então coloque ele no seu peito de bruço para que ele possa olhar para o seu rosto, interagir com você. Essa interação também é extremamente importante. Uma das coisas que eu fazia muito com meu filho era 1 minuto de tummy time toda vez que eu trocava a fralda. Eu trocava a fralda dele, virava ele de bruços e deixava ele ficar pelo menos 1 minuto fazendo o tummy time para que ele fortalecesse o pescoço. Com mais ou menos 1, 2 meses ele já tinha uma força bem legal no pescoço e dali ele só foi aprimorando. A gente tem um salto dos 3 meses. Esse salto também é extremamente importante, inclusive é um salto que acaba sendo bem puxado para o bebê, né? Porque muita coisa acontece com o bebê nesse sentido, assim, tanto físico quanto cognitivo, né? Mas uma das coisas que os bebês alcançam nesse marco de desenvolvimento de 3 para 4 meses é o virar. Quando a gente proporciona para o bebê momentos onde ele consegue ficar no chão e a gente coloca alguns brinquedos ali no chão para que ele possa alcançar, para que ele possa ter curiosidade. A gente também pode apresentar alguns brinquedinhos, né? Mostrar para eles e chamar essa atenção, essa curiosidade, né, deles para aquele brinquedo, vai ajudar. Um bebê que está com 3 a 4 meses já não é mais aquele bebezinho tão pequenininho que está aprendendo o tummy time, que às vezes, né, não quer ficar no chão, então a gente acaba colocando no colo. Com 3 para 4 meses, eles tendem a ter muito mais facilidade de ficar, às vezes, na cama, deitado, ou no chão mesmo, com brinquedos. É claro que a nossa presença é extremamente importante nesse momento. Então é sim legal que a gente esteja ali com ele, que a gente esteja fazendo essa interação. Para eles é muito interessante que a mamãe, o papai, o cuidador esteja ali interagindo com ele e realmente mostrando para ele o que é esperado que ele faça, né? Tipo, brincar ou virar e tudo mais. Eu não indico que você pegue o bebê e comece a manipular, falando para ele virar para cá e virar para lá e falar, você tem que fazer assim. Não, deixa o bebê, dê espaço, respeite o momento dele, sabe? Esse desenvolvimento dele, o tempo dele. É muito importante a gente respeitar esse tempo. Mas lembrando que se a gente tá no ambiente certo, com o estímulo certo, as coisas vão fluindo e você vai ver que o seu bebê, ele vai conseguir virar no tempo certo dele, tá? Depois, a gente tem um marco que também é muito importante, que é o sentar. Quando o bebê já tem a força de virar e ficar de bruços e virar de costas, é porque ele está desenvolvendo essa musculatura dele. E cada passo, ele está ganhando mais força nos músculos
para conseguir chegar no próximo passo. E outro passo que é bem importante é o sentar. Cada bebê é muito diferente. Eu não tô aqui para falar, ai, nossa, meu bebê faz isso, faz aquilo. Não, de maneira alguma. São só exemplos mesmo para que vocês entendam um pouquinho e que cada bebê é cada bebê. O meu bebê, ele virou e a partir do momento que ele virou, ele começou a se movimentar. Ele não engatinhava, mas ele se movimentava. Ele ia para lá, ia para cá e tal, se movia de um espaço para outro. E com 6 meses, 7 meses por aí, a criança já começa a conseguir sentar sozinha. Algumas crianças um pouco antes e algumas crianças um pouco depois. Lembrando que quando a gente começa a notar e se preocupar, por exemplo, eu estou expondo meu filho ao estímulo correto, eu tô permitindo que ele se desenvolva, que ele fique no chão, sabe? Existem algumas coisas que eu não aprovo, cadeirinhas, bebê conforto, essas coisas assim, sabe? Que a gente deixa o bebê o dia inteiro lá e acaba esquecendo aquele bebê que tá sentado, ou até andadores, essas coisas assim. Eu não tenho nada disso aqui em casa, não julgo quem tem, eu entendo que às vezes a gente precisa, de repente, para tomar um banho, para ir ao banheiro, eu não sei qual que é a sua realidade. Mas um dos motivos de eu não aprovar é porque em alguns casos os pais acabam ficando confortáveis demais com relação a isso e deixando o bebê lá muito tempo. Isso não é bom para o desenvolvimento dele, porque pensem, se o bebê tá deitado o tempo inteiro em um lugar que é tipo uma concha, né? Que dá o conforto pro bebê, mas ele não tá permitindo que o bebê se mova. Como que ele vai desenvolver os músculos dele se ele não tá sendo permitido se mover? Então, por isso que a gente bate tanto nessa tecla de permitir que o bebê tenha um lugar no chão para brincar aí na sua casa. E é muito fácil de fazer isso. Só comprar um tapetinho específico pro bebê, coloca ele no chão e deixa ele explorar. Coloca no máximo, sei lá, de 2, 3, 4 brinquedos, no máximo 5 brinquedos para aquele bebê, para ele ir explorando, decidindo o que ele quer brincar, para que ele se esforce. Se você vê que seu bebê está se esforçando para fazer algo ou para pegar algo, não dê aquilo na mão dele, deixe que o bebê faça sozinho. A não ser, é claro, que você sinta que seu bebê está ficando estressado, aí é diferente. Aí a gente para a brincadeira, a gente pega o bebê, se ele tá chorando muito, ele não tá ali na batalha, na luta para conseguir algo, mas sim que ele já não aguenta mais, ele tá cansado, ele não quer, ele precisa do teu conforto e você dá o conforto pro bebê, óbvio. Não vai deixar seu bebê chorando sem ser atendido. Outro passo, né, muito grande, né, que os pais esperam muito é o engatinhar. Normalmente o bebê acaba sentando primeiro e depois engatinhando. Cada bebê é de uma forma, já falei, né? Cada bebê desenvolve de um jeito. Alguns bebês acabam engatinhando primeiro e depois sentando. Meu filho sentou e a partir do momento que ele sentou sozinho, né? Eu já colocava ele sentado, ele ficava desde os 7 meses, do comecinho dos 7 meses, até que ele começou a sentar sozinho. No caso, ele estava de bruços, brincando, tá? E aí, de repente, ele sentou. Ele simplesmente foi empurrando e conseguiu sentar. A partir do momento que ele conseguiu sentar, em uma semana ele já estava engatinhando, então é muito mais fácil. A criança senta e depois ela vai pra frente e começa a engatinhar. Por isso é tão importante a gente dar um espaço para que a criança tenha essa oportunidade de desenvolver esses músculos e fortalecer, né, a musculatura do corpinho. Depois do engatinhar vem o andar, né, também, que é extremamente esperado pelos pais. Cada criança também desenvolve no seu tempo. A gente tá ali o andar, ele tem uma gap, né, um espaço bastante grande, que algumas crianças começam a andar com 10 meses, tão cedo quanto 10 meses, e algumas crianças acabam demorando um pouco mais, até ali 1 ano e meio. Depois de 1 ano e meio, eu buscaria a orientação de um profissional, né, um fisioterapeuta ou pediatra, de repente, para lhe orientar no que você deveria fazer, se tem alguma coisa, se precisa de alguma ajuda, alguma coisa. A mesma coisa eu falaria com relação ao engatinhar, ao virar, ao sentar, né? Se você vê que passou ali dos 8 meses e seu bebê não tá sentando sozinho, sem estrutura, sem ajuda, né? Que ele não consegue ficar sozinho assim, sentado do jeito que eu tô nesse momento, eu procuraria também uma ajuda profissional. Gente, quando o bebê não tá quando o desenvolvimento físico do bebê não está de acordo no nosso olhar, né, tipo do cuidador e tudo mais, não existe nada de errado em a gente ir e procurar a ajuda de um profissional. O que eu tô falando aqui é o que a gente espera do bebê de acordo com cada etapa, cada fase. Mas como eu falei, fiquem atentos para isso, né?
coloquem um olhar atento, uma observação, né? Por que será que meu bebê não tá virando ainda? Ou por que será que meu bebê não tá sentando sozinho? Alguns bebês eles desenvolvem um pouco antes, alguns um pouquinho depois. Mas se algum alerta, né, for ligado aí, uma luzinha de alerta ligar aí pra vocês procurem um profissional. Às vezes são coisas extremamente fáceis de ser resolvidas. São coisas que podem ter acontecido lá na gravidez, ou de repente no parto, sabe? Que deu uma deslocadinha no quadril, aconteceu alguma coisinha, sabe? Tipo, às vezes não é nem questão de não estar com a musculatura fortalecida, né? Como eu falei, você está dando os estímulos, ou criança está num ambiente adequado para o desenvolvimento físico, ela tá com força física, mas às vezes ela tá travada no quadril, enfim, às vezes o joelhinho, aconteceu alguma coisa no trabalho de parto, às vezes até o tempo que ele estava na barriga, da forma que o bebê ficou, pode ter acontecido alguma coisa. E o fisioterapeuta, o quiroprata, eles estão aí para ajudar, e são profissionais maravilhosos que podem ajudar você a resolver esse problema muito rápido. Então, quanto antes a gente notar, né, tá com esse olhar atento, nossa, tá sentando de um jeito diferente, às vezes tá engatinhando e acaba caindo, sabe, com facilidade. Então, tudo isso a gente pode prestar atenção e a gente pode levar para um profissional para que ele possa te orientar e resolver esse problema do seu bebê muito rápido, e aí ele consegue continuar a seguir a vida tranquilamente. Uma das coisas que é extremamente importante eu sei que no Brasil as consultas periódicas ao pediatra, elas são mensais, então elas são extremamente importantes justamente para que você faça esse acompanhamento com o seu bebê. Aqui na Austrália, a gente não tem isso, a gente não tem consulta mensal com o pediatra. A gente leva o bebê para uma consulta no posto de saúde, onde a enfermeira faz uma avaliação. É uma avaliação, assim, bem superficial, bem generalizada, sabe? E isso acaba, na minha opinião, sendo um pouco complicado nesse sentido, porque às vezes a gente acaba não sabendo, né? Tem pais que acabam não sabendo, não se atentando para isso, porque realmente não sabem, né? Nem todo mundo estuda, né? Saúde mental, saúde física, enfim, desenvolvimento físico. Então é por isso que eu tô aqui fazendo esse vídeo, para ajudar vocês a observar e colocar o filho de vocês no ambiente certo e nos estímulos para que ele possa se desenvolver conforme o esperado para a idade dele. Eu gostaria de sugerir um livro para vocês, que é um livro que ajuda você a entender um pouco mais sobre o desenvolvimento do bebê. E ele se chama O Bebê Montessori. Ele vai mostrar mais ou menos como vocês podem trabalhar com o seu bebê, de maneira que você vai estimular e também apresentar o ambiente adequado para que o seu bebê se desenvolva conforme a idade e conforme é esperado para ele, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixa like. Se tiver algo que te preocupa, vocês podem vir falar comigo, mas no geral eu sugiro vocês procurar o pediatra aí perto da casa de vocês e levar para ele fazer uma avaliação, ok? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!